Nessa aula sobre força de vontade, eu queria trazer, primeiro, eu não sei se vocês conseguiram ler o material, provavelmente não ainda, porque eu mandei no fim da tarde, né? E lá eu já começo a trazer algumas ferramentas. A minha intenção é que a aula seja bem prática, minha intenção é que ela dure 1 hora, né? Vou fazer o possível para a gente não se estender além disso. E trazer algumas informações que possam ser aplicadas no dia a dia. Então, a primeira coisa que eu queria trazer sobre força de vontade é a ideia de que ela está ligada com o corpo, né? Então, muitas vezes a gente imagina a força de vontade como algo ligado com algo intelectual, emocional, e a grande verdade é que fatores corporais são as principais influências para eu ter ou não força de agir, ter ou não autocontrole. E isso vale para diferentes contextos do nosso dia a dia, desde dieta até o simples fato de gritar mais ou menos com as crianças, de eu conseguir manter a calma, né? Então, assim, tendo isso em perspectiva, é meio óbvio, né, que a gente precisa comer bem, dormir bem, algo que nem sempre é possível com a maternidade, principalmente quem tem filhos pequenos, né? Então, assim, isso é começo de conversa, né? Então, a gente precisa minimamente garantir que a gente esteja saudável, né? Que a gente esteja comendo comida de qualidade. Então, por exemplo, quando a gente sai de uma boa alimentação e vai para comida rápida, a gente acaba também desnutrindo o nosso corpo, né? Então, não é só calorias que importam, né? A qualidade nutricional para que a gente tenha disponibilidade física. Sono mal dormido, né? Aquele sono picado típico de quando a gente está com um filho pequenininho. Isso também debilita a nossa força de vontade, a energia que a gente precisa para agir no mundo. Mas essa ideia de força de vontade com a noção de corpo, também ela traz uma outra informação importante, que está escrito lá no artigo que eu mandei para vocês, que é a noção de força de vontade como músculo, né? Quando a gente faz essa analogia, né, corpo, força de vontade e musculatura, o que a gente consegue compreender do que eu quero dizer? É que a gente tem um limite de resposta da força de vontade. Não adianta a gente querer dar conta de tudo. E aí, algumas coisas a gente não se percebe que a gente está gastando força de vontade. Então, eu vou tentar dar alguns exemplos, tá? Imagina a seguinte situação. Você acordou logo cedo, tá? Você queria continuar dormindo, mas você precisa acordar porque o filho fez xixi na cama. E aí você tem que ir para o quarto e levantar. Então, você tem que gastar a sua força de vontade para sair da cama. Comecei o dia assim. Aí, eu chego na cozinha e vou preparar o café da manhã. E eu tô morrendo de vontade de comer aquele bolo que sobrou de ontem. Mas eu tô de dieta. Aí eu fui lá e comi uma frutinha. Gastei mais um tantinho da minha força de vontade. Aí, eu decido que eu vou fazer exercício, mas eu tô com aquela preguiça. Mais um tantinho. Percebe? São pequenos gastos. Aí você fala, tá bom, Carol, mas dá para dar conta mesmo assim. Então, só que a nossa vida atual exige muito. Eu tenho que resistir, não comprar no Mercado Livre aquele produto que passou no meu celular. Eu preciso não desligar a reunião do Zoom com o meu chefe. Eu tenho que continuar atendendo. Eu preciso escrever uma publicação que eu não estou a fim de fazer. São várias resistências que eu vou fazendo que vai gastando a minha força de vontade. E isso é o nosso básico, a nossa linha de base está nisso, né? Eu não... qualquer coisa que eu quero fazer além disso, eu já estou tão desgastada, mas tão desgastada, que eu não
tenho força, né? E aí, assim, os estudos em psicologia, eles apontam que a força de vontade, ela é particularmente importante até a criação de hábito. Por quê? Porque a força de vontade, ela tem a ver com a nossa corporalidade, mas ela tem muita relação com a nossa tomada de decisões. Quando eu não preciso decidir, quando eu ajo semi-automático ou automático, tá? Eu não estou gastando força de vontade. Então, deixa eu pegar vamos supor, uma coisa que eu adoro, que eu sempre falo para todo mundo que acompanha meu curso ou atendimento, que eu falo, cardápio, tá? Quando eu tenho que ficar pensando o que eu vou oferecer de comida para minha família, em vez de eu ter um cardápio já pronto, eu tenho que gastar essa força de vontade, eu tenho que gastar tutano, né? Quando eu tenho um cardápio organizado, eu consigo, primeiro, ter os ingredientes em casa, né? Eu tenho um cardápio pensado e planejado para ser equilibrado e eu garanto valor nutricional. No começo, eu tenho que olhar todo dia para o cardápio, não decorei o cardápio. Mas com o tempo, eu já começo, bom, ontem eu comi pizza, hoje eu vou comer macarrão. Estou falando porque aqui em casa o cardápio tem algumas coisas assim, tá? Eu mudei para mim, porque eu estou de dieta, mas as crianças não. Então, eles, por exemplo, quando o pai resolve trocar o cardápio, as crianças já reclamam, não, papai, mas hoje é dia de macarrão, não é dia de panqueca, né? Então, a gente vai se habituando e aí eu não preciso de esforço. Obviamente, quando eu decidi mudar a minha dieta, exigiu um esforço meu. Então, todo mundo continua no mesmo cardápio, mas eu tenho que olhar e ver, bom, hoje tá bom, então hoje comer batata assada com cogumelo, né? E aí, eu vou me adaptando até aquele momento. Você não tá ouvindo, Lívia? Ju, você tá ouvindo? Se puderem me mudar, tá? Tô. Tá bom, acho que a Lívia não estava ouvindo, ela já volta. Espera só um tiquinho, gente, desculpa. Então, a gente acaba a gente acaba se esforçando. A mesma coisa, tá? Isso é uma parte que eu contei lá no texto que eu escrevi. Quando, no meio da pandemia, eu resolvi fazer dieta, então eu tive um momento lá que eu decidi que não dá mais, já cheguei no limite do que é aceitável, né? Preciso me recuperar nesse corpinho que me pertence, né? Eu resolvi fazer dieta, eu resolvi fazer exercício e eu resolvi também mexer na questão de comunicação aqui em casa. Então, bom, o que aconteceu? Virou um caos, não funcionou nada. Nem a dieta, nem o exercício, nem a comunicação. Aliás, tudo piorou. Por quê? Justamente isso, né? Quando eu penso que ela é um músculo e ela tem um limite de quanto eu posso me esforçar, né? Se eu sobrecarrego com novas demandas, ou seja, aquilo que está no normal já é exigente, e eu ainda coloco 3 demandas ao mesmo tempo bastante exigentes. Porque, assim, mudar a comunicação exige pensar. Eu tenho que refletir como eu vou me comunicar desse novo jeito. Além disso, tá? Eu preciso resistir à tentação do pão, do macarrão, do doce, e ainda fazer algo que, num primeiro momento, para mim não era prazeroso, atividade física. Hoje, faz 40 dias, mais ou menos, que eu tenho feito todos os dias, 40 minutos de exercício às 6 horas da manhã. Há 2 meses atrás, se você me dissesse que eu ia fazer isso, eu não ia acreditar. Então, teve um contexto que permitiu que acontecesse desse jeito. E aí a gente entra na segunda parte da força de vontade. A força de vontade, ela aumenta em grupo e ela também diminui em grupo. Lá no texto eu não contei que ela pode diminuir em grupo, mas ela pode. Deixa eu explicar. Nós vivemos coletivamente. Então,
eu imagino que todo mundo tenha essa experiência de resolver fazer uma dieta e ter um puxador para baixo, sabe? Quando você está fazendo dieta e justo quando você decidiu fazer dieta, tem um filho, um marido que resolve como nunca que precisa de doce. E aí tem doce o tempo todo pela casa, só para te lembrar que você não pode comer. Então, coletivamente, a gente pode ir na direção que a gente quer ou ao contrário. Então, a gente precisa, né, quando a gente está com um grande desafio, algo novo, buscar um espaço coletivo que nos seja favorável, né? Então, foi exatamente isso que me aconteceu com os exercícios. Eu tenho uma vizinha de frente aqui no condomínio e ela resolveu começar a fazer ginástica pelo computador, né? E um dia ela comentou que ela estava indo mais ou menos, ela falou, a gente podia fazer junto. E ela achou a ideia ótima, eu achei a ideia ótima e nós começamos. Então, todos os dias a gente se encontra, as crianças vão junto, as minhas e as dela. Assim, é meio caótico, mas a gente faz, né? Sem isso, a gente não estaria conseguindo fazer. Então, a ideia de ter uma academia bacana, sem as crianças, que a gente pudesse, não é realista. Eu fico sempre na expectativa desse lugar. Fazendo desse jeito, ou seja, eu só atravesso a rua num horário que ninguém pode me incomodar, porque meu marido não tem o que dizer, do tipo, vai atrapalhar meu trabalho. Não, é 6 horas da manhã, eu levo as crianças, ou seja, não atrapalha mesmo, e tô lá todo dia. E a minha recompensa por fazer exercício não está tão ligada mais ao corpo. Ela tem a ver com o fato de que eu, todos os dias, quando eu vou, eu percebo que o meu dia, na sequência, fica muito mais produtivo. Eu tenho mais vontade de fazer todas as outras coisas, não só pela atividade física. Então, assim, eu escrevo melhor. Então, assim, eu tenho escrito 7 posts por semana, 1 artigo por semana e ainda um livro. Então, assim, fora atendimento, fora curso, eu consigo produzir muito mais nos últimos dias, mesmo quando fatores externos pegam para mim. Então, eu, por exemplo, e aí é uma característica minha, sou influenciada pelo tempo. Dias cinzas, eu sou improdutível, tá? De um modo geral, são dias piores, bem piores para mim. Eu consigo produzir tudo com as crianças do lado, gritando, fazendo uma fusarca, se tá sol, calor. Agora, se está chovendo, a chance de eu não conseguir fazer nada é enorme. Todo mundo é assim? Não. Conheço outras pessoas parecidas comigo que são influenciadas pelo tempo, mas não é todo mundo. Então, perceber esses momentos de falta de produtividade também nos ajuda a ser mais produtivos, porque a gente percebe que este fator está nos atrapalhando e aí eu escolho coisas menos exigentes para aquele dia. Então, vou dar um exemplo. Escrever um artigo, tá? É algo que me toma bastante tempo. Eu leio normalmente para cada artigo que eu faço, como esse que eu escrevi para vocês. É um livro inteiro que eu coloquei o que eu acho de melhor dele, ou de outros lugares que falem do mesmo tema desse livro, né? Então, tem um trabalho de uma semana, às vezes, eu leio um livro por semana, tá, gente? Eu sou meio doida com leitura. Mas, então, escrever esse livro é bastante exigente, mas para mim não me custa nada ler. Assim, eu a qualquer horário do dia, qualquer livro que você me dê, para mim é prazeroso. Eu amo de paixão ler. Então, o que eu faço? Em vez de nesse dia que eu sei que eu não vou dar conta de parar, pensar, colocar no papel, revisar, blá, 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 eu leio, porque ler não me custa, não é algo que me demande energia. Para mim sai, sabe? E aí eu leio. Então, em vez de ler 30 páginas, decido ler 60 e não escrevo nada, né? Para isso, eu tenho que ter uma margem de segurança, né? Para que as minhas outras coisas não estejam atrapalhadas, né? Eu não posso, se eu deixar para escrever
tudo de cima na última hora, no dia de publicar meu artigo eu não tenho, no dia de preparar minha aula ela não está pronta. Então, eu aproveito os dias que estão com sol, que eu estou mais produtiva e faço mais, porque eu sei que terão dias que as crianças ficarão doentes, que eu não vou estar disposta, que eu vou estar de TPM, que eu vou acordar com cólica, né? Olhando para mim. Então, esse é um outro cenário importante. A quarta coisa importante, eu acho que quem me acompanha já sabe que eu falo sempre, rotina. Rotina te organiza para você ter um tempo para fazer as coisas. Então, aqui em casa, né, e quando eu falo de rotina, eu vejo muita gente entende a minha fala sobre rotina como algo rígido e planificado, algo como se fosse um planner. E não é isso. Para mim, rotina é um fluxo, um ritmo natural. Então, aqui em casa, o ritmo eu acordo às 5 da manhã e depois eu não olho mais para o relógio. Na hora que eu acordo, eu levanto, escovo os dentes, venho para a sala, medito por volta de 10 minutos, depois eu leio algo específico de um tema de autodesenvolvimento, coisas que eu quero trabalhar comigo, seja porque eu estou com uma demanda de um curso, seja porque algo está me incomodando em casa, seja por qualquer motivo, mas normalmente a leitura que eu faço de manhã é diferente das outras leituras que eu faço ao longo do dia, tem a ver com isso, com autodesenvolvimento. Às 6 horas da manhã eu atravesso a rua, vou para minha vizinha, a gente faz 40 minutos de exercício, conversando, falando, bebendo água, tomando café, às 8 horas, você vê. Então, tem 40 minutos de exercício, mas a gente leva 2 horas, porque a gente faz várias interrupções e para mim tá tudo bem. Às 8 horas da manhã eu venho para casa, dou a lição para o meu filho, que a professora dele mandou mais ou menos às 7h30 no WhatsApp, e aí eu passo a manhã com as crianças, cuidando da louça, do quarto, de toda a confusão da casa. Esse é um cenário pandemia, tá, gente? Fora disso, eu tenho mais ajuda. E preparo o almoço ao meio-dia, dou um lanche para as crianças mais ou menos às 10h30. Meio-dia e meio, mais ou menos, a gente almoça. Depois do almoço, eu desço e vou trabalhar até às 5h30 da tarde. Às 5h30 da tarde eu subo, nós jantamos, aí a gente fica um tempinho com as crianças, às 7 horas eles vão dormir. Não é o relógio que está comandando a rotina da casa, é o fluxo das coisas. Pode ser 12h40, pode ser 1h, pode, mas é mais ou menos esse fluxo todos os dias. Em qualquer dia da semana, você entra na minha casa, de manhã eu acordo, de manhã eu medito, de manhã eu faço exercício, as crianças tomam café da manhã, depois do café da manhã tem lanche, depois do lanche vem o almoço, e as coisas vão sempre nessa sequência. Eu já mais ou menos sei que quando as crianças começam a me dizer, mamãe, deu hora do lanche, estou com fome, que nós estamos por volta das 10h30 da manhã. Às vezes é 12h20, 10h20, às vezes é 10h40, mas mais ou menos é nesse horário. Eles estão acostumados biologicamente a sentir fome. O que faz oscilar? O café da manhã. Se o café da manhã deles for mais ou menos intenso, eles vão sentir fome antes ou depois, né? Em geral, a gente come um pão, eles, né? Eu não tô comendo, mas eles comem um pão com queijo, tomate, que meu marido faz para eles, um iogurte com fruta, aveia. Às vezes, a gente comprou um pão especial, então, em vez de um pão, eles acabam comendo 2. Ou não tem iogurte, então come menos, né? Isso, obviamente, interfere na fome que eles vão ter às 10h30 da manhã. Assim como o lanche também interfere no almoço. Então, o lanche, em geral, aqui em casa, são frutas, principalmente se eles não comeram no café da manhã, eu gosto que eles comam fruta, porque eu quero que eles comam pelo menos 2 porções de frutas por dia. E eu não costumo usar fruta como sobremesa aqui em casa, por orientação do pediatra, né? Então, o melhor horário, segundo a pediatra, é numa refeição
dedicada a isso, para que a criança não perca as qualidades nutricionais misturando com outros alimentos. E assim a gente segue, né? Quando eu organizo o dia assim, primeiro, tem um limite muito claro para as crianças. Depois do almoço, eu trabalho. De manhã, eu fico com vocês. Então, existem interrupções? Sim. Né? As crianças, eu tenho uma filha de 4 anos e um de 7, e às vezes o de 7 tem mais dificuldade de entender. Mas é muito mais fácil eles entenderem todos os dias à tarde a mamãe trabalha. Nós ficamos juntos de manhã. Mamãe leu livros de manhã, mamãe desenhou de manhã, mamãe brincou de manhã. Agora é hora da mamãe trabalhar. Então, isso já ajuda a ter foco e força de vontade para fazer o trabalho que eu preciso fazer. Esse é o primeiro ponto, né? E a outra é que eu tenho uma estratégia, é assim, tipo, no horário que eu tô lá embaixo, eu posso não trabalhar, mas eu também não posso fazer mais nada. Então, ou eu trabalho, ou eu fico sem fazer nada. Como eu não quero ficar sem fazer nada, porque é chato, eu trabalho. Mas essa é uma estratégia um pouquinho radical. Ninguém precisa seguir. Mas eu dou uma dica, né? Então, naquele horário, eu não vou subir para brincar com as crianças, mesmo que eu queira. Eu fico lá embaixo, sentado, olhando para o computador. E também não posso fazer outra coisa. Eu posso escrever ou ficar no computador. Então, é um combinado que eu tenho comigo. Eu tenho essas 3 horas e eu vou focar em alguma coisa do trabalho que eu preciso fazer. Aí, agora, eu vou entrar... Falei da questão de rotina, agora eu vou falar um pouquinho de estratégias de força de vontade que são próprias do mundo corporativo. Então, nem todo mundo sabe, eu sou administradora antes de ser psicóloga, e eu leio muita literatura de administração há muitos anos. Eu sou administradora há 21 anos, né? Então, eu leio essa literatura há 21 anos, e muito dessa literatura de administração foi produzida por psicólogos, porque são psicólogos da área de RH, né? E produtividade, força de vontade e produtividade se encontram em muitos momentos. Ela é muito estudada, né? É uma área de interesse que as empresas investem, né? Bastante para poder ajudar a equipe e tal. Então, eu vou contar algumas estratégias próprias do mundo da administração, psicologia de RH, que eu acho que vale para qualquer contexto, inclusive maternidade. Né? Eu tenho feito um trabalho bem específico nisso e eu tenho conseguido bons resultados com quem eu tenho conversado. Né? Então, a primeira coisa chama Meta Smart. A Meta Smart é um conceito que, para que a gente tenha força de vontade para agir, a gente precisa estabelecer uma meta que seja realizável, mensurável e específica. Então, por exemplo, eu dizer que eu quero comer bem, tá? Ela é uma meta realizável? A princípio, sim, né? Mas o que significa comer bem? Ela não é específica, ela não é clara, né? Agora, quando eu digo eu quero comer verdura em todas as refeições principais da casa, almoço e janta, tá? Tem casa que tem ceia, tá? Isso é muito específico e eu consigo mensurar. Eu consigo saber, eu comi no almoço e comi na janta, quantas vezes eu comi em 14 refeições, né? Então, essa é uma outra questão da Meta Smart. Então, ela foi realizável, ela foi específica, ela foi mensurável. Bom, além disso, tá? Eu criei a minha meta, agora eu vou pensar num conceito que chama visualização, né? A visualização é quando você pega a sua meta Smart, você planejou ela inteira. Então, eu quero comer verdura todas as refeições. O que eu vou fazer? Eu vou me imaginar lá na frente comendo verdura todas as refeições.
eu vou incorporar essa visualização, como eu me sinto sendo esta comedora de verdura, tá? Ok? Fazer um filme no futuro já realizado também aumenta a minha capacidade de agir, aumenta a minha força de vontade. Criei a meta, visualizei. A próxima etapa é definir a primeira tarefa rumo à minha meta. Então, por exemplo, para que eu coma verdura, eu preciso comprar verdura para a semana. Ou eu preciso criar um cardápio que tenha verdura. Ou eu preciso descobrir quais as verduras estão na época. Veja, são 3 possibilidades de primeira ação. Eu não quero, quando eu digo a primeira ação, é realmente a primeira. Eu não vou fazer o mapa inteiro das ações, mas a primeira. Fazer a primeira me dá o impulso. Então, quando a gente pensa em caminhada, é mais fácil. Para que eu vá de A a B, o mais importante é o primeiro passo, né? Então, eu preciso começar a caminhada. Então, eu defino o primeiro passo e aí eu sigo por cada um deles. Bom, falamos de primeiros passos, falamos de metas, falamos de visualização. A próxima ferramenta é criar ferramentas ou criar estratégias para que eu possa monitorar. Então, vamos pegar o exemplo de eu comendo verdura, tá? Se eu simplesmente não tenho nenhuma métrica, nenhuma forma de acompanhar, e vale diferentes estratégias, tá, gente? Pode ser desde a anotação em caderninho, que eu faço, pode ser aqueles mapas de criação de hábito. Tem várias opções disponíveis, né? Eu não preciso gastar dinheiro nenhum para fazer nada, tem um monte de aplicativo, folhinha de papel serve. Se eu anoto, comi no almoço, comi no jantar, comi no almoço, comi no jantar, qual é a vantagem? Né? Vai chegar um dia que não vai ter, eu não vou comer. Se eu não estou acompanhando o meu progresso, existe a possibilidade de, diante de um dia que eu não fiz, não comi verdura, que eu desista de continuar comendo verdura. E aquilo era importante para mim, né? Agora, quando eu olho e falo, não, peraí, de 14 refeições, 13 eu comi verdura. Semana que vem eu vou conseguir 14. Né? É diferente olhar o processo. Quando eu olho o meu progresso, em vez de eu olhar só acertos e erros, a chance de manutenção é muito maior. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma estratégia que eu coloquei. Bom, eu acho que das estratégias que eu coloquei lá, eu acho que eu comentei todas. Se eu esqueci alguma, depois eu com certeza tem no artigo, mas a gente pode o tempo todo estar em contato. Agora eu trouxe isso no meu Instagram, quem não olhou pode olhar, algumas estratégias pouco comum. Lembra lá no começo da aula que eu falei que força de vontade tinha a ver com o corpo? Então, aí, nesse caso específico, aí tem bastante estudo em psicologia, falando da questão de corpo, fazendo testes de força de vontade sem comer, com comida, com açúcar, sem açúcar. Tem uma série com sono, sem sono, todos eles ligados à questão da corporalidade, né? E um dos estudos mais interessantes que eu encontrei foi um que mostra que quando nós nos esforçamos para mexer num pequeno gesto, isso aumenta a nossa força de vontade como um todo. E aí eu passei a observar várias práticas que são tidas como práticas que ajudam na força de vontade, de algum jeito trabalham nisso. Por exemplo, eu falei que eu estou fazendo exercício físico. Fazer exercício físico
mexe com gestos corporais. Você precisa diariamente se esforçar para fazer um movimento que não é o seu natural. Você fica lá, faz agachamento, faz polichinelo, né? Isso é um gesto não habitual que você precisa se esforçar, se concentrar para fazer. Aí você fala, Carol, mas tudo bem, todo mundo fala e atividade física também melhora a condição de saúde. É verdade. Agora, vamos pensar numa outra prática bastante recomendada em vários estudos, que fala também, e que em princípio a gente não pensa em corpo, meditação. Quando a gente pensa em meditação, a gente imagina que o grande benefício da meditação é você tirar o fluxo de pensamentos, criar estado de lago. Tem várias analogias possíveis do estado mental que a gente fica. Mas quem pratica a meditação, além de tudo isso, sabe o quanto é desafiador se manter em posição ereta, parada, durante tanto tempo. 5, 10, 15, 1 hora. Eu já fiz, alguns anos atrás, antes das crianças, obviamente, meditação de 11 horas por dia, por 10 dias. Gente, assim, o corpo fica esmigulhido, assim, sem condições no fim do dia. É maravilhoso, é lindo, mas, né, é corporalmente exigente. Então, nesse artigo, tá, que eu queria trazer para vocês, porque eu achei ele extremamente interessante, eu tenho praticado, uma das recomendações que eles fazem, principalmente para destros, é tentar fazer pequenas tarefas com a mão esquerda. Então, assim, por que principalmente para destros? Porque os canhotos, eu sou canhota, eu sou adestrada, mas enfim, quem é canhoto, em geral, se vê obrigado a usar a mão direita por conta do que se apresenta no mundo. Então, mesmo um canhoto, 100% canhoto, ele acaba sendo levado a uma pequena ambidestrice, será que a gente pode falar assim? Não sei. Ele acaba tendo que se forçar a usar os dois. Né? Quem é destro não passa por essa dificuldade. Então, se forçar a segurar a xícara com a mão esquerda em vez de segurar com a direita, tentar trocar o lugar dos garfos, não precisa ser o tempo todo. Pequenas tentativas diárias, nos momentos tranquilos, aumenta a força de vontade no longo prazo. A ideia não é naquele dia, tá? A ideia é que sempre que você modela um gesto, você está ajudando a aumentar a sua força de vontade como um todo. Bom, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Então, a gente já falou sobre Meta Smart, nós falamos sobre visualização, falamos sobre gestos, acabei de falar, né? Eu acho, de um modo geral, que eu lembrei de todas as estratégias que eu queria passar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir deixar gravado, tá? Eu vou olhar agora se o Zoom gravou direitinho. Eu já tive algumas situações que gravou, outras que deu problema. Se tiver gravado, eu vi que muita gente queria vir e não conseguiu. Então, se eu conseguir deixar gravado, eu vou colocar ela no ar e passo para vocês, tá bom? Bom, um beijo para todo mundo e até a próxima aula.